Boa tarde, quarto ano. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção das tarefas sobre simetria que eu passei na segunda-feira e também vamos começar a resolver alguns exercícios da seção Mãos à Obra do nosso livro, para que a gente possa começar a se despedir da unidade 3 aí, que fala sobre geometria, tá certo? Vamos lá então. Começando então com a correção da tarefa, que foi o livro de exercícios complementares da página 70 a 72. Vocês tinham o exercício 41, que pedia para vocês identificarem as imagens que tinham simetria e depois traçar o eixo de simetria delas. Então, as figuras que tinham simetria era o copo e o vidro de perfume. O eixo de simetria do copo está aqui e o eixo de simetria do vidro de perfume está aqui, tá bom? Então, tracem aí os eixos de simetria de cada um. Esse exercício, o exercício 42, vocês tinham que, a mesma figura daqui, vocês tinham que reproduzir do lado de cá, tá? Então, aqui, por exemplo, ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, eu vim com a régua e tracei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Desci 2 quadradinhos. Fechei a minha placa aqui, ó, tá? Então, tudo que tem do lado de cá tem que ser reproduzido do lado de cá. Contem exatamente quantos quadradinhos tem de espaço entre uma forma e outra, quantos quadradinhos tem para formar cada uma das janelas e assim por diante, tá? O exercício 43 era resposta pessoal, tá? Vocês tinham que desenhar aqui nessa malha uma figura, uma embalagem de alimento ou um alimento, né? Que tivesse um eixo de simetria, que apresentasse um eixo de simetria, tá bom? No exercício 44, vocês tinham uma frase chamada vale preço. Na letra A, ele pedia para identificar as letras da placa que apresentam simetria e traçar o eixo de simetria delas. Então, ó, a letra V tem simetria, a gente divide aqui, ó, encontra a mesma coisa dos dois lados. A letra a letra E, as duas letras E, e a letra O. A letra O, além de ter um eixo vertical, ela também tem um eixo horizontal de simetria, tá? Agora, na B, quais letras da placa não apresentam eixo de simetria? Então, nós temos a letra L, P, R e C cedilha. Se o C estivesse sem a cedilha, ele também seria uma letra com simetria. A gente também colocaria simetria nele. Mas como é o C com a cedilha, a gente não pode falar que ele tem simetria, porque não tem uma cedilha aqui em cima da letra C. Exercício 45. Jorge foi ao mercado e comprou alguns alimentos. Observe. A gente tinha que identificar nas imagens quais alimentos apresentam simetria e traçar. Então, nós temos o ovo e a maçã. O caju, ele até é parecido nessa parte, só que quando chega na parte aqui parte de cima dele, aqui da castanhinha dele, né, da castanha de caju, ela não vai ficar igual se a gente dividir esse caju, tá? Então, por causa da castanha, o caju não vai apresentar a simetria, tá certo? No exercício 46, vocês tinham que fazer, era igual aquela do supermercado, vocês tinham que reproduzir o pentágono desse lado. Então, como eu disse, tá, pessoal? Cuidado, tinha que fazer com régua para poder ficar bem exato e bem completo. Exercício 47. Vocês tinham uma caixa de bombom e tinha que encontrar aonde estava o eixo de simetria desta caixa. Neste caso, o eixo de simetria estava aqui, ó, na horizontal. Porque se a gente traçar um eixo de simetria na vertical, os bombons que estão aqui não são os mesmos bombons que estão aqui. Então, não daria certo. Esse eixo, então, para dar certo, ó, para ter simetria, tem que estar na horizontal. Então, traça o eixo e assinala que é o eixo horizontal. E, para finalizar, no exercício 48, vocês tinham que reproduzir aí a seta, né, uma simetria horizontal. Assim como nós fizemos lá com o pentágono, só que era uma simetria vertical. Aqui a gente reproduziu, então, a seta. De novo, usando régua, respeitando os limites aí dos quadrinhos, certo? Muito bem.
Agora, então, nós vamos resolver alguns exercícios que estão no nosso livro, nas páginas 94 a 97, tá bom? Vamos lá. Certo, então na página 94, vamos começar pelo exercício 2, que diz o seguinte. Observe os pontos P e Q a seguir e trace duas retas que passam por P, usando uma régua. Então, primeira coisa, a gente tem que traçar duas retas passando por P, tá? Usando uma régua. Então, vocês vão ter que pegar a régua e traçar aí essa reta, que vai ficar algo assim, ó. A gente vai pegar, vai traçar uma aqui e pode traçar uma aqui, por exemplo, ó. Pronto, traçamos duas retas passando por P. Em seguida, trace outra reta que passe por P e Q. Então, vamos lá. Agora, a gente tem que fazer uma que passe por P e Q. Ixi, já não ficou reto aqui, pessoal. Eu vou fazer assim, e depois eu só ajusto. Aqui no computador é complicado as coisas. Aqui, pronto. Agora sim. Tá? Fiz, então, uma reta passando por P e Q. Aí ele me pergunta, quantas retas podemos desenhar passando pelo ponto P? Aqui nós desenhamos 3. Só que se a gente quisesse desenhar mais, seria possível. A gente pode desenhar infinitas retas passando pelo ponto P, ok? Então aqui quantas podem ser desenhadas? Infinitas. Passando somente pelo ponto P, infinitas retas. Agora, quantas retas podemos desenhar passando pelos pontos P e Q? Nesse caso, somente uma. A gente só consegue uma reta passando por P e Q, tá? Porque essa reta aqui, por exemplo, ó, essa que eu desenhei aqui, vai ser do ponto P até outro ponto que a gente não sabe, a gente não tem o ponto aqui em cima. Se a gente prolongar, vamos supor que fosse ponto R, aí aqui seria, mas não seria P e Q, tá? A resposta de vocês, então, vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, são infinitas possibilidades aqui e na letra B, apenas uma reta, tá certo? Pronto, agora sim. No exercício 3, nós temos o seguinte. A avenida mais larga do Brasil é o eixo monumental na cidade de Brasília, Distrito Federal. Ela tem 250 metros de largura, ok? Bom, 250 metros de largura. Ele fala o seguinte, como podemos expressar essa largura em centímetros? Pessoal, a gente vai ter que fazer uma transformação. A gente tem que transformar o 250 metros em centímetros. Primeira coisa que a gente tem que saber, então, é que 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Ou seja, para eu ir do metro para o centímetro, eu multipliquei por 100, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os 250 metros e vamos multiplicar por 100. Quando a gente multiplica por 10, 100 e 1000, a gente tem o número 1 na frente. Então, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. A única coisa que a gente vai ter que fazer é acrescentar os zeros que estão aqui. Então, se nós temos 2 zeros desse lado, nós vamos colocar eles nesse número aqui, ó. Então, é como se a gente pensasse no seguinte, 1 vezes 250 dá 250. Só que no final dele eu tenho 2 zeros, porque é 100. Então, virou quanto aqui? Virou 25.000 centímetros. Certo, galera? Essa resposta está aqui também para vocês, tá? Deixa eu mostrar. Aqui. Tá tudo aqui. 1 metro igual a 100 centímetros. Então, vamos multiplicar esse valor por 100. 250 vezes 100 igual a 25.000 centímetros, certo? Continuando. Exercício 4. A imagem a seguir são da cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Observe as construções e depois circule o telhado que apresenta o menor ângulo no topo. Um ângulo menor que reto, tá? Se a gente pegar aqui o portal, né, a entrada da cidade, a gente vê que é um ângulo, ó, maior que reto. Para ser um ângulo reto seria assim. O telhado é assim, ó.
Então, a entrada da cidade é maior que reto. Agora, olha essa construção, ela é mais fechadinha aqui. Então, quem apresenta um ângulo menor que reto? Este telhadinho aqui, ó. Vai apresentar um ângulo menor que reto. Tá bom? A gente vai circular aqui. Já vou mostrar a resposta lá para vocês. No exercício 5, ele pede para usar um esquadro. Mas não há necessidade de usar esquadro, tá? Batendo o olho aqui, a gente já consegue analisar o tamanho desse ângulo. O ângulo aqui do telhado. Da entrada do Bosque do Alemão, lá em Curitiba. Então, ele pergunta, a alternativa com a característica desse ângulo. Ele é um ângulo maior que reto. Então, a gente vai assinalar aqui. Olha lá o telhado, ó. Ó como ele é largo aqui, ó. Como ele é maior que reto. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Olha só, vou mostrar a resposta para vocês. Aqui. No exercício 4, então, circulem esse telhado. E no exercício 5, marquem que o ângulo é maior que o ângulo reto, certo? Na página 96, nós temos o exercício 6, que diz o seguinte. Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Nós temos aqui a imagem de algumas ruas, tá? Rua Amélia Barros, Joaquim Xavier, Rosa Bastos e Garrido Pontes. As ruas Amélia Barros e Joaquim Xavier lembram retas paralelas ou concorrentes? Vamos lá. Amélia Barros e Joaquim Xavier. Ó, elas são paralelas, tá certo? Elas são ruas paralelas, elas não se cruzam. Então aqui a gente vai responder paralelas, ok? Agora, as ruas Rosa Bastos e Joaquim Xavier lembram retas paralelas ou perpendiculares? Lembrando que perpendicular é a mesma coisa que reta concorrente, só que ela vai formar o ângulo de 90 graus. Ela forma uma cruz certinha, um ângulo reto. Então, ó, Rosa Bastos com a Joaquim Xavier, elas cruzam, ó, elas são perpendiculares. Olha o ângulo reto aqui, aqui, aqui e aqui, ó, tá? Então, elas são perpendiculares. Agora ele pergunta as ruas Garrido Pontes e Rosa Bastos. Elas são, ó, Rosa Bastos e Garrido Pontes, ó, elas estão assim. Elas são paralelas, tá? Porque elas também não vão se cruzar. Então, essa resposta está aqui no arquivo para vocês, ó. Tudo certinho aqui para que vocês possam copiar, tá bom? Agora, para encerrar, nós temos a página 97. Vejam só o que a gente tem que fazer aqui, ó. Observe as direções e os sentidos dos carros na imagem a seguir, tá? Então, o que acontece? Direção, as coisas podem estar na mesma direção, só que em sentidos diferentes, tá? Vamos ver então o que ele pede pra gente, ó. Os carros verde e amarelo seguem em direções diferentes, certo? Ó, esse está nessa direção e o amarelo está nessa direção. Então, verdadeiro. Os carros vermelho e verde seguem no mesmo sentido. Bom, aqui é falso, tá? Por quê? Eles estão apenas na mesma direção. Os dois estão andando aí em ruas paralelas. Mas o sentido do carro verde é para cima e o sentido do carro vermelho é para baixo. Então, o sentido é diferente, apenas a direção que é igual, tá bom? Os carros vermelho e verde seguem em sentidos opostos. Aí sim, se a gente falou que eles não seguem no mesmo sentido, é porque eles estão em sentidos opostos, então verdadeiro, tá? Agora, os carros amarelo e verde seguem na mesma direção. Amarelo e verde seguem na mesma direção. Não. Se eles estão em direções diferentes, aqui eu falei que eles estão em direções diferentes, então eles não vão estar na mesma direção. Aqui vai ser falso, tá? Os carros verde e vermelho seguem na mesma direção. Aí sim, tá? Aqui é verdadeiro. Estão só em sentidos diferentes, mas a direção é a mesma. Então, vai ficar assim, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá bom? O que será a tarefa de vocês? A tarefa de vocês, vocês vão continuar trabalhando com simetria.
lá no livro de exercícios complementares, nas páginas 73 a 75. Vamos ver o que vocês vão ter que fazer então. Então, na página 73, vocês terão o seguinte, no exercício 49, vocês vão observar essas duas figuras e traçar o eixo de simetria delas. Aonde está a simetria dessas duas figuras, tá bom? Tracem aí se vai ser um traço vertical ou horizontal. Vocês vão ter que observar cada uma delas e ver aí o caso, tá bom? Qual é o caso de cada uma. No exercício 50, a gente tem uma atividade com dobradura, tá? Então, aqui, né, no número 1, dobrou, aí mostra o passo a passo da dobradura aqui do peixinho. Ele quer saber o seguinte: o eixo de simetria divide uma figura em duas partes iguais, de tal modo que ao dobrarmos a figura por esse eixo, uma parte coincida com a outra, ou seja, fique do mesmo jeito que a outra. Quantas vezes isso acontece ao fazer a dobradura do peixe? Olhem bem, então. A gente vai ter que ver quantas vezes isso vai acontecer fazendo a dobradura do peixe. E em qual passo isso acontece, tá? Então, se for 2, 3 vezes, vocês colocam todos os passos em que isso acontece. Se for uma vez só, coloca o número do passo em que vai acontecer isso, tá bom? O exercício 51 é a mesma coisa. Tá? Só que agora com a dobradura do cachorro. Ele quer saber quantas vezes vai acontecer... do raposa, desculpa. Dobradura da raposa. Quantas vezes vai acontecer de dobrar no eixo de simetria e em qual passo isso acontece, tá bom? Mesma coisa, então, 50 e 51. Exercício 52. Crie um desenho com eixo de simetria horizontal usando a malha quadriculada a seguir. Ou seja, horizontal. O eixo de simetria de vocês tem que estar aqui, ó. Deixa eu fazer. O eixo de simetria tem que estar na horizontal. Mesma coisa que tiver desse lado, tem que estar desse lado aqui também. Tá? Então, é um desenho com eixos de simetria horizontal. Certo? E aqui na página 75, nós temos o exercício 53. É possível traçar um eixo de simetria na imagem a seguir? Assinale a resposta correta. Se não for de jeito nenhum, vocês vão assinalar essa. Agora, vocês têm duas opções de sim. Só que essa opção fala que vai ser um eixo de simetria horizontal e essa opção fala que vai ser um eixo de simetria vertical. Então, vocês vão ter que assinalar qual é, afinal de contas, a correta aqui, tá bom? Agora, o exercício 54 pede para que vocês liguem aí uma imagem à outra. Muito fácil o 54, tá bom? Muito, muito, muito fácil esse aqui. Bom, pessoal, nossa aula de hoje, então, é isso. Espero que não tenham dúvidas. Se tiver, aproveitem o nosso plantão ao vivo para tirá-las, ok? Beijos e até a próxima aula.